dia, gente. Que bom estar aqui. Depois de alguns longos domingos, né? Reunindo virtualmente, né? Graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de estar retomando e olhando no rosto dos irmãos sem uma tela na frente, né? Isso é bom, porque nós fomos criados para o encontro mesmo, né? Deus nos criou para que a gente pudesse se relacionar com os irmãos olhando no olho. E eu acho que isso é uma das virtudes da vida congregacional, de você viver igreja, né? Um tempo como a gente vive, é notório que as pessoas elas estão cada vez mais decepcionadas com a igreja. E aí quando a gente vai observar e olhando para esse tema que a gente tem falado nesse ano sobre a idolatria, a gente percebe que as nossas decepções com a igreja são fruto da nossa projeção, aquilo que a gente projeta para o que seja a igreja. A gente imagina a igreja como algo que vai responder tudo que eu preciso, vai me dar tudo aquilo que eu preciso. E quando isso não acontece, a gente se frustra com os outros, né? E uma coisa que a gente tem visto aí nos estudos de idolatria é que uma das características da idolatria é que a gente sempre terceiriza a nossa responsabilidade, né? O próprio Adão fez isso, né? Ele culpou Deus pela mulher. Quando o pecado entrou no mundo, ele culpou Deus pelo pecado. A mulher que o Senhor fez, a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela, né? Então, a gente vive esse tipo de ideia, né? E até pegando um gancho do que o Pacífico iniciou falando sobre o Salmo, e a beleza, né, do Salmo, como aqueles que são plantados ali junto ao ribeiro, né? Eu me lembro que a gente também falando sobre o tema da idolatria, a gente estava falando sobre Jeremias, aquele texto que diz que maldito é o homem que confia no homem, né? E a gente sempre usou esse texto para dizer que nós não devemos confiar nas pessoas, porque maldito é o homem que confia no homem. Só que aquele texto ele está falando que maldito é o homem que confia na sua humanidade, na sua capacidade humana de fazer com que as coisas aconteçam. Maldito é o homem que cria dentro de si a ideia ilusória de que ele é capaz de fazer com que as coisas aconteçam na vida dele, que ele seja o provedor da sua vida, que ele, a partir do seu próprio esforço, consiga as coisas que ele deseja e por aí vai. E aí, lá no texto de Jeremias, ele fala inclusive que esse homem que confia na sua própria humanidade, ele é comparado a um arbusto que está no deserto. Por quê? Porque ele está sozinho no deserto, ele está solitário. O ser humano que confia na sua própria capacidade, ele está como um arbusto no deserto. Não tem fim, não tem finalidade alguma e está numa solidão. Por quê? Porque a idolatria da ideia de que nós podemos fazer as coisas nos afastam de todos. Não, eu posso fazer. Eu não preciso do Lucas na caminhada. Eu sou capaz de caminhar sozinho. Uma coisa é, que nem a gente falou nessa semana, a igreja ela não pode se tornar uma muleta para a nossa vida cristã. Ela não é amuleto. Como é que você está? Bem. Quando a igreja está bem. Mas aí, pandemia, ninguém reúne presencialmente, só online. Como é que você está? Mal. Então a igreja está sendo vista como uma muleta, como uma cadeira de roda pro doente. A nossa vida cristã, ela tem sido uma vida de doença, na verdade. Eu estou bem de acordo com aquilo que eu projeto da igreja. Se o culto foi bom, a minha vida espiritual ela dá uma alavancada. Se o culto foi ruim, na minha perspectiva, claro, né? O que é culto bom, o que é culto ruim? O culto só vai ser bom se você entregar o seu culto bem. Se o culto é ruim, é porque você entregou um culto ruim. É ou não é? Então, o texto fala que esse homem que confia na sua humanidade, na sua capacidade humana, ele vive uma solidão no deserto.
está distante de todos e não produz fruto nenhum. Não há comunhão, não há relacionamento, porque está, ó. Já aqueles que confiam no Senhor, aí eu lembro do que o pastor falou do Salmo, são como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. Na prática, na lógica da vida, imagina uma árvore plantada junto ao ribeiro. A água já está ali, ó. E essa água é o quê? É o próprio Deus que dá raiz para que essa árvore ela floresça. Então, é idolatria a gente viver na solidão. É você colocar um Deus. Tudo é um Deus. Tudo são deuses. A gente está falando disso direto. Tudo são deuses. A gente está construindo deuses. A solidão, o sofrimento, tudo. A nossa capacidade, as nossas riquezas. Certo? E hoje a gente vai dar aqui continuidade à nossa série de sermões aí no Evangelho de Marcos. Hoje entrando aí no último bloco, né, do capítulo 12. A gente vai fazer a leitura aí e a exposição dos versículos 35 a 44. E hoje o tema da nossa exposição é quando menos é mais. A gente vai falar sobre isso hoje. Quando menos é mais. E aí eu queria que você já fosse abrindo aí sua Bíblia e deixando ela aberta aí durante toda a exposição. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 35 a 44. Marcos 12, do 35 ao 44. Fala o seguinte: ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos orar, gente. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, possa clarear, Pai, o nosso entendimento, convencer, Pai, o nosso coração daquilo que é a tua verdade, Pai. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Gente, o texto que a gente acabou de ler aqui, ele faz parte de uma construção narrativa que talvez você, observando essa leitura que a gente fez, você possa até pensar que existem 3 assuntos aí colocados no texto de maneira desconectada, né? Mas o fato é que não há nenhuma desconexão aqui nesse texto. O texto está falando de um mesmo assunto, porque toda essa situação que está narrada aqui, ela acontece em um lugar, no mesmo lugar, em um ambiente ali que revela uma natureza religiosa. A gente está falando do templo. Jesus está no templo. Essa situação acontece no templo, e nada no mundo antigo
pode representar melhor aspecto religioso do que o templo. Não existe nada que possa caracterizar mais um aspecto religioso do que o templo. Então Jesus ele está no templo e depois de uma sequência de questionamentos, né, que ele tinha recebido, que a gente viu nos sermões passados, né, Jesus foi questionado várias vezes, né, posto à prova ali várias vezes. Agora, aqui na situação, nós vemos que Jesus ele muda a direção da conversa. Agora não é mais ele que está sendo questionado. Agora ele questiona. Jesus ele está questionando agora aqueles que questionavam ele. Jesus está questionando os seus questionadores. E a intenção que Jesus tem nisso é buscar ali nos seus questionadores, né, que no caso são os escribas, os mestres da lei, uma coerência com o conhecimento que eles demonstram ter. Eles estão demonstrando ter a todo tempo um conhecimento. A gente falou há 2 domingos passados que os saduceus, que era um outro grupo, questionou Jesus usando da lei. E Jesus depois fala assim, então vocês, já que vocês conhecem a lei, vocês estão me questionando a partir da lei, vocês viram aquela parte que fala lá na lei? E aí eles não tinham o que responder. Por quê? Porque a gente só se apropria da Bíblia quando a gente quer questionar algo. Mas a gente não considera a Bíblia como a verdade que transforma toda. Tipo assim, eu uso a Bíblia em momentos que eu quero questionar algo. Era o que os saduceus estavam fazendo, né? E aí, é isso que Jesus está fazendo aqui. Está tentando buscar nos mestres da lei uma coerência. Por quê? Porque eles são mestres da lei. Eles devem conhecer aquilo que eles tanto enfatizam, a sua erudição ali, o seu conhecimento. Jesus quer ver neles, nesse questionamento, uma coerência. Então, basicamente, a pergunta que Jesus faz é: por que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Por que vocês dizem isso? Vocês falam isso baseado em quê? E essa indagação de Jesus aqui é uma indagação filosófica, né? Por quê? É um questionamento. Todo questionamento é uma indagação filosófica. Por quê? Porque tá incentivando a reflexão. Tudo que nos faz refletir são são conexões filosóficas, né? Por quê? Aonde? Qual o motivo? É baseado em quê? Para gerar uma reflexão ali. Só que essa pergunta de Jesus é o tipo de pergunta que Jesus já tem a resposta. Jesus ele já tem a resposta. Há um fundamento bíblico aqui na indagação de Jesus, porque ele está se apropriando da própria Escritura. Jesus ele está perguntando isso, se apropriando do Salmo 110, né? E ele faz isso para tentar arrancar ali dos escribas, dos mestres da lei, alguma informação que seja concreta. Por que vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Eu quero uma resposta concreta. E o Salmo 110 é identificado como o Salmo de Davi, né? E a primeira coisa que Davi ele fala lá no início desse salmo é: o Senhor disse ao meu Senhor. Primeira coisa que Davi vai falar lá no salmo: o Senhor disse ao meu Senhor. E Jesus, na sua indagação aqui, ele disse aos escribas que Davi falou isso por intermédio do Espírito Santo. Ele não falou isso da boca para fora. O Espírito Santo o fez apresentar essa fala. O Senhor disse ao meu Senhor. Esse salmo ele carrega uma característica profética. Por quê? Porque ele pronuncia o próprio Cristo. Davi, um salmo, está pronunciando o próprio Cristo. Davi, sendo rei, ele está se referindo a uma realidade futura. Ele tá se referindo a um Senhor, a algo futuro, que ele identifica como seu Senhor. Não é simplesmente um Senhor. Ele está identificando como seu Senhor. E esse Senhor ele vai se assentar em um lugar de honra.
Ele vai se assentar em um lugar de honra. Davi, ele não tem noção do nível desse lugar de honra. Ele tá pronunciando um lugar de honra, um Senhor. É algo do futuro, mas ele não tem noção do tamanho do nível desse lugar de honra. Mesmo ele conhecendo bem lugares de honra. Davi é um rei. Rei sabe o que é lugar de honra. Só que ele não tem noção do lugar de honra que esse Senhor que ele está apontando terá. Ele não tem noção. Sabe por quê? Porque o reinado de Cristo, ele é incomparável a qualquer tipo de reinado humano. Incomparável. A essência do reinado de Cristo, ele transporta a espiritualidade, que é realidade ali no templo, para a essência de quem compreende a mensagem. Ele excede o nível. Entendeu? A realeza do templo excede, por quê? Porque adentra a concepção, a consciência das pessoas que estão recebendo a mensagem do Evangelho. O rei, ele é rei no seu trono. A realidade do reinado de um rei, na concepção de quem está olhando, é visual. Ah, é um rei, estou vendo. Está ali, está no trono e tal. Quem garante que as pessoas, depois que saíam da presença do rei, lembravam, tinham a mesma reverência que tinham na frente do rei? Por quê? Porque um reinado humano, ele é apresentado de maneira visível, mas o reinado de Cristo, ele excede isso. Ele excede as barreiras do templo. Por quê? Porque ele adentra na consciência de quem está ouvindo a mensagem. Por isso que Lucas vai dizer que o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus está entre nós aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Por quê? Porque ele excede as barreiras da realidade religiosa do templo. Ele excede aquilo ali. Entendeu? Então, os escribas, eles acreditam na descendência de Jesus, na linhagem de Davi, porque eles querem ser convencidos de uma possível inferioridade de Jesus em relação a Davi. É muito mais fácil para os escribas olharem e falarem que Jesus é filho de Davi e colocar Jesus em submissão a um homem. Colocar Jesus como inferior a um homem. Isso é uma afronta ao senhorio do próprio Cristo. Isso apresenta a falsa ideia de que Jesus não é tudo o que ele está dizendo que é. Ele é só o filho de Davi. É filho de um homem. Ele é filho de... Ele é apenas humano. Entendeu? Só que eles não sabem que mesmo que Jesus tenha descendência humana de Davi, por causa da genealogia, a sua dignidade e a sua realeza, elas são incompatíveis com a dignidade e a realeza de Davi. Incompatíveis. Sabe por quê? Pelo fato de que há um prazo de validade em um reinado humano. Daqui a pouco Davi vai entregar o reinado. Vai passar. Quem será Davi depois? Foi um rei. Quem será Cristo depois? O eterno rei. Não tem antes e depois para o reinado de Cristo. Mas para o reinado de Davi tem. Então não há comparação, porque há validade para um reinado humano. Há validade, há prazo de validade ali. Mas o reino de Cristo, ele se apresenta em moldes de eternidade. Essa é a compreensão que nós devemos ter quando nós olhamos para o Evangelho. O Evangelho não é uma realidade de agora, é uma realidade que apresenta o aspecto da eternidade. O que pode ser eterno? Como que eu posso compreender o eterno? Não dá. Porque essa é a grandeza do Evangelho. O Evangelho não pode, gente, de maneira nenhuma, se tornar um conceito. O Evangelho não pode se tornar um conceito. A gente tem falado sobre
a eficácia do Evangelho, Paulo vai falar em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus, sabe por quê? Porque ele transforma pessoas de diferentes grupos e une num mesmo grupo para se tornar a família de Deus. Entendeu? É pegar um cara de esquerda e outro de direita e falar assim, vocês são idiotas porque vocês estão se degladiando por causa disso. Eu quero unir vocês em um único grupo. Eu quero que vocês se tornem a família de Deus. É isso que eu quero. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso para isso. O Evangelho é poderoso para isso. Entendeu? O Evangelho é tão poderoso que ele transforma todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida. Todos é todos. Transforma a nossa mente, a nossa língua, o nosso ouvir, o nosso piscar, tudo. Até piscar tem que ser para a glória de Deus, por causa do Evangelho. Entendeu? Então, o reino de Cristo ele se apresenta em molde de eternidade. E o padrão do reinado de Cristo, o padrão desse reinado que aponta para os moldes da eternidade, ele habilita valores eternos. Em quem? Em nós. Em quem é alcançado por esse rei. Ele habilita em nós valores eternos. Quando Cristo se torna uma realidade para a nossa vida, nós passamos a olhar para essa vida como algo passageiro. Entendeu? A morte tem um outro significado para a gente. O que a gente compra, o que a gente constrói, o que a gente conquista, tem um outro significado para a gente. Então, a frase, né, que o Pamplona usou, que o Pacífico repetiu aqui, nós nos transformamos nisso, naquilo que nós temos como alvo de adoração. Né? Então a gente vai vivendo uma vida que a gente está buscando preencher os vazios da nossa vida com coisas que não são valores da eternidade. O que isso significa na prática? O rei não passou no nosso caminho ainda. Gente, a gente precisa amadurecer na fé para entender isso. De que se nós vivemos sem olhar para valores da eternidade, Cristo não passou pela nossa vida ainda. Isso pode parecer pesado, mas é a realidade. A fé, ela precisa amadurecer. O apóstolo João, eu gosto muito do apóstolo João porque ele é direto. Ele fala assim, cara, se você diz que está na luz, mas odeia o irmão, não está na luz, está na escuridão. Ponto. Tem meio termo. Não, é porque tá com as falhas aí. Não, não é isso não. Não está na luz. Diz que está na luz, odeia o irmão. Não está na luz. Não é porque teve umas falhas. Não é porque eu dei umas deslizadas aí na caminhada. Não. Não é isso não. É o que eu estou dizendo. A igreja, o evangelho não é uma muleta para a gente. O evangelho é a transformação da nossa vida e a igreja é o lugar, é o ambiente, é a realidade que nós expressamos essa transformação do evangelho. Entendeu? Então, Jesus pergunta, o próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? O próprio Davi, que vocês estão dizendo que o Cristo é filho dele, chama o próprio Cristo de Senhor. Como que ele pode ser filho de um cara que está chamando o de Senhor? Como é que pode? E o texto diz que a grande multidão que estava ali ouvia as palavras de Jesus com prazer, com alegria. Isso é algo interessante. Há algo interessante nessa multidão. Sabe por quê? Essas pessoas que estão ali ouvindo Jesus são pessoas comuns. São pessoas de classes sociais mais pobres. É elas que estão ali, ouvindo Jesus. E eles estão encantados com o que Jesus está falando por questões muito simples. Muito simples. Porque a simplicidade, ela não é uma condição financeira.
Ser simples não é ser pobre financeiramente. Não é isso. A simplicidade é um reconhecimento de que alcançar o que se precisa é suficiente para viver. O que eu preciso é suficiente para eu viver. E isso tem que ser surreal. Isso tem que ser surreal na nossa vida. Isso não é alcance financeiro. Esse alcance. O reinado de Jesus é um reinado de eternidade. E ele está sendo apresentado aqui a pessoas comuns. Simplesmente porque as pessoas que não são comuns, as pessoas de níveis elevados, pessoas poderosas, elas pensam que por terem tudo, elas não precisam de instruções. Então os ricos, eles não ouviam Jesus. Os poderosos, eles não ouviam Jesus. Por quê? Eu tenho tudo que eu preciso. Quem ouvia Jesus? Os pobres, os humildes, as pessoas comuns. Por quê? Porque eles não têm nada. Porque para eles precisam de, poxa, eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, o que eu posso oferecer para mim mesmo? Nada. Eu preciso de alguém. Eu preciso de algo. Eu preciso de alguém maior. É por isso que Jesus, lá no seu ensino do Sermão do Monte, ele classificou de bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus começa as bem-aventuranças dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre de espírito não é gente que não tem dinheiro, é aqueles que reconhecem as suas limitações, é aqueles que reconhecem que não são capazes. Gente, quando você reconhece que é limitado, automaticamente você está reconhecendo que você precisa de alguém. Automaticamente. Se eu reconheço que eu sou limitado, eu estou querendo dizer que eu não sou capaz de caminhar só. Agora, quando eu digo que eu sou capaz de caminhar só, eu estou dizendo que eu não sou limitado. Aí é um problema, né? Aí o problema se torna grande. Porque nós sabemos bem que não há ninguém nessa terra que não seja limitado. Ninguém. Então Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, os que reconhecem as suas limitações e se alegram com os valores da eternidade, que se alegram com o que aponta para a eternidade. Existe alegria em quem encontra esperança fora de si mesmo. Há alegria nisso. Eu estou vendo esperança fora de mim. Olhe para fora de você mesmo e encontre esperança. Porque dentro de você mesmo, por si só, não há esperança. Porque nós somos seres limitados. Entendeu? E Jesus pega e diz ao povo, depois disso, cuidado com os mestres da lei. E Jesus ele fala isso com quem tem a intenção de apresentar um perfil de pessoas nas quais não se deve espelhar. Cuidado com os mestres da lei. Jesus está dizendo, não tem esses caras? Não sejam como eles. Cuidado com eles. Cuidado com o que eles demonstram ser. Sabe por quê? Porque a exegese ali dos mestres da lei a respeito de Cristo, a respeito do Messias, é superficial. É tola. Eles interpretam o Messias, eles interpretam Cristo de maneira superficial, de maneira tola. E eles demonstram isso, sabe como? Essa superficialidade no estilo de vida. Eles interpretam Jesus e eles demonstram essa interpretação na maneira como eles vivem. É por isso que a gente deve se atentar para isso. A maneira como nós vivemos vai dizer como que nós interpretamos Cristo. Se nós vivemos uma vida superficial, nós estamos apontando para uma análise de um Cristo superficial. A Bíblia diz que eu devo me comportar através do modelo de Cristo. Que eu devo caminhar para me tornar parecido com Cristo. Se eu sou supérfluo, se eu sou fútil,
Eu estou querendo dizer que Cristo é fútil, é supérfluo. Se tudo que eu faço na vida é futilidade, eu estou querendo dizer que o Cristo é fútil, é superficial. E os mestres da lei, eles demonstram essa exegese que eles fazem de Cristo a partir do próprio estilo de vida. O texto fala, eles fazem questão de andar com roupas especiais. É como se eles tivessem uma carência de atenção. É como eles querem ser vistos, pela maneira como eles se vestem, as roupas especiais, as roupas sacerdotais, entendeu? Querendo mostrar para as pessoas, querendo chamar a atenção das pessoas. Eles fazem questão de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Tudo isso eles fazem. Isso é a atitude de quem não soube interpretar o reinado de Jesus e a natureza humana finita de si mesmo, que depende de um Salvador. Buscar lugar de honra é não entender o reinado de Cristo, os valores da eternidade e não entender a sua limitação e dependência de um Salvador. Entendeu? A gente fala isso direto. A gente costuma apresentar uma realidade que nós acreditamos que seja a realidade do Evangelho. Aqui nós somos todos, diante de Deus, iguais. Iguais. O pastor ele não vai comer primeiro. Ele não vai tomar Coca-Cola. Ele não vai. Por quê? Porque não tem porquê. Por que tem que ser assim? Por que tem que ter um lugar de honra? Por que tem que ser as pessoas têm que saudar de maneira especial? Por quê? Por que tem que ser assim? Essa é a atitude dos escribas aqui. Essa é a atitude. Eles devoram as casas das viúvas em um ato de covardia, em um ato desumano. E isso é interessante, porque as mulheres viúvas, dentro da cultura da época, elas simbolizavam o mais alto grau da vulnerabilidade. O mais alto grau da vulnerabilidade. Os seus maridos, os esposos ali, foram para a guerra e morreram. Entendeu? Elas ficaram sem, elas perderam seus companheiros. As viúvas, elas têm agora que administrar uma família, sozinha, buscando força. De onde? Para fazer isso. Força que elas nunca pensaram ter. E preste atenção nisso. Existe um chamado radical do Evangelho para o cuidado dos vulneráveis. Isso é socialismo. Socialismo é uma ova. Isso é Evangelho. A mensagem mais antiga desse mundo. Entendeu? Há um chamado radical do Evangelho para o cuidado dos vulneráveis. Salomão vai dizer que quem oprime um pobre insulta o próprio Deus. Quem não cuida do pobre está insultando o Deus que criou. Está insultando, está desprezando, está afrontando o Deus que criou aquele ser humano ali. Então percebe que há um chamado de radicalidade. Uma atenção para quem é vulnerável. Há uma atenção. E os escribas eles se apropriam da realidade de uma falsa religião e devoram as casas das viúvas, ao invés de servi-las. Eles vão na casa das viúvas. Imagina aí um pastor. Tem uma viúva. Uma mulher perdeu seu esposo. Qual que é a função do pastor? Vai lá para servir. Para chorar junto. Aí imagina aí. O pastor vai na casa da viúva, come a comida dela, pega o dinheiro dela, depena a casa dela e depois ora. Porque tem que ter o padrão da religião. É isso que esses caras fazem. E eles fazem longas orações. Por que a longa oração? Porque a longa oração ela convence uma espiritualidade.
Se o cara falar assim, Senhor, muito obrigado por esse almoço. Amém. Ixi, mano, o cara aí não é muito crente não, né? Olha a oração dele. Agora se o cara passa 6 horas orando ali pelo almoço e os outros na mesa ali, eita, compadre, não vai terminar mais não, é? Tô com fome. Aí o cara é espiritual. Entendeu? As longas orações dos escribas aqui era a demonstração de uma falsa religião, de uma falsa espiritualidade. Entendeu? Então, não há, diante disso aqui, não há verdadeira adoração onde há pecado. Não há verdadeira adoração onde há pecado. Ah, mas eu oro todo dia. Tem uma vida devocional incrível. Mas quando o irmão está precisando de você, você se faz de doido. Mas eu oro todo dia. Eu oro todo dia. Eu leio a Bíblia ali, ó, todo dia, só assíduo. Na leitura, no devocional. Mas quando alguém está precisando, quando o seu irmão de caminhada está falando assim, cara, eu aprendi algo na minha vida que para mim mudou minha concepção. Quando alguém te perguntar como você está, você deve responder assim, você tem tempo para me ouvir? Porque é muito simples. Como é que você está? Tô mal. Não, mas vai dar certo, mano. Valeu. Não é? E como é que você está? Eu tô bem. Ah, massa. Acabou. Então, como é que você está? Você tem tempo para me ouvir? Se você tiver tempo para me ouvir, aí eu te respondo se eu estou bem ou se eu estou mal. E aí você vai me entender. Mas a gente não se atenta por isso, mas a gente se apega, não. Eu oro, eu leio a Bíblia, mas quando o irmão precisa de mim, poxa, ele precisa de Deus. Precisa de mim. Ele precisa de Deus. Então, essa não é a religião que religa o homem a Deus. A gente falou há semanas atrás sobre o aspecto da religião, que a gente demonizou a palavra religião, e a palavra religião significa religar. Religar o homem a Deus. Então o problema não é a religião, o problema é a falsa religião. É a falsa ideia de uma religião. Então quando a gente ora, tem uma vida aparentemente espiritual, mas a gente renega um irmão, o serviço, a atenção ao irmão, essa religião não é a religião que religa o homem a Deus, o pecador a Deus. É uma falsa religião. Eu falei esses dias no curso de membro. Dar quando a gente tem sobrando, não é boa ação, gente. É conveniência. É autopromoção. É você... Sabe qual é a adoração de quem dá quando está sobrando? É a adoração de si mesmo. De se sentir bem depois. Cheguei lá e tal. Por quê? Porque tem sobrando. Porque tipo assim, esse aqui eu acho que eu não vou precisar para nada, então vou dar. Então, o que é isso? Conveniência. Não é adoração a Deus, é adoração a você mesmo e é conveniência. Até o servo inútil faz isso. Até ele faz isso. Agora, se você quer provar, gente, do favor de Deus, se você quer realmente se encontrar com o favor de Deus, compartilhe quando você não tiver quase nada. Quando você não tiver quase nada, quando você olhar para aquele quase nada ali e falar, isso aqui é a minha garantia. Isso aqui, ó, eu vou ter que operar um milagre com isso aqui, para que se desenvolva para mais coisas. Você vai provar o favor de Deus, sendo generoso com isso. Entendeu? Deus, ele só é adorado pelo nosso bolso quando o nosso coração vai junto. Deus só pode ser adorado com os nossos recursos quando o nosso coração vai junto. Isso aconteceu lá com Caim e Abel. Certo? 2 supostos adoradores, 2 supostas ofertas. Uma aceitação. Apenas. 2 ofertas, uma aceita. Por quê?
Porque Deus só é adorado na nossa oferta quando nós estamos junto com a oferta. Então, quando você dá sobrando, você não vai junto com a oferta. Você só deixa ela e vai-se embora. Tipo assim, agora se vira. Mas quando você vai junto, você participa do que Deus está fazendo. Não como quem quer cobrar, mas como quem está participando, se sentindo... Meu irmão, é lindo ver isso daqui. É lindo. Entendeu? Porque Deus está cuidando do seu povo. Jesus afirma que esses que estão abusando religiosamente de vulneráveis, eles receberão condenação mais severa. Jesus fala isso. E aí o texto continua. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então vamos fazer uma observação aqui de contexto. O templo onde Jesus está, onde está acontecendo todo esse cenário aqui, ele era dividido por setores, certo? Havia um espaço mais na área externa do templo que era destinado para os gentios, para um grupo. Aí quando adentrava um pouco ao templo, tinha um lugar destinado para as mulheres. E um pouco mais à frente, já perto ali do lugar santíssimo, da parte principal do templo, era destinado para o povo de Israel. A parte do ofertório, a parte da caixinha que a gente usa aqui, o gasofilácio ali, é um local onde se deposita as ofertas, ficava na parte do templo que era destinado às mulheres. Estava na parte intermediária do templo, que era onde as mulheres ficavam. E Jesus, ele está ali, diante daquela situação, observando o que está acontecendo. E tem uma coisa interessante nesse cenário. Porque as ofertas que as pessoas entregavam, depositavam ali no templo, elas serviam para a manutenção do templo. Né? E nesse episódio, e no episódio que vem depois desse que a gente está lendo hoje, Jesus ele anuncia para os discípulos que esse templo será destruído. Jesus vai falar posteriormente que esse templo onde as pessoas estão ofertando para manter, ele será destruído. E a nova realidade do templo, ela será representada pelo próprio Cristo, que se tornará o templo, o próprio templo, o próprio santuário. Mas o que nós vemos é que as pessoas elas estão ofertando no templo que será destruído. E algo chama a atenção de Jesus aqui. Uma mulher, que o texto identifica como viúva pobre, ela vai até o gasofilácio para ofertar. E são 3 informações aqui importantes sobre isso. Primeiro, a mulher na cultura judaica ela é um objeto sem valor. A mulher ela só não é inferior às crianças dentro da cultura. Mas ela não tem valor. Ela é desprezada. E a mulher, sendo viúva, é um objeto sem valor e agora ainda mais, porque ela não tem um protetor. Ela está desprotegida. Ela é considerada vulnerável. E ela ainda é pobre. Ela é mulher, ela é viúva e ela é pobre. E ela é pobre, muito provavelmente, porque ela foi usurpada pelos mestres da lei. Ela sofreu abuso de poder. E ela é pobre. Ela teve péssimas experiências religiosas. E eu te pergunto, o que leva uma pessoa, nessas condições,
ir ao templo. O que faz com que uma mulher, sendo mulher, viúva e pobre, saia da sua casa para ir no templo. O que é? Olha o nível de insignificância social que essa mulher carrega. É do tipo que, de modo comum, não sairia de casa para nada, por causa da vergonha, por causa da sua insignificância, né? Por não ter nada para oferecer para ninguém. Uma pessoa assim, ela se torna uma pessoa oprimida, porque ela acha que, poxa, ninguém precisa de mim. O que é que eu posso acrescentar na vida de qualquer pessoa? Eu sou mulher, eu sou viúva, eu sou pobre. Eu não posso acrescentar nada na vida de ninguém. Essa mulher, ela vai ao templo. Observe o contraste do que está acontecendo ali. O texto diz que pessoas ricas estão enchendo o gasofilácio de dinheiro. E olha a audácia dessa mulher. Ela se achega e coloca ali 2 moedas de cobre. Enquanto os ricos estão indo lá, ó, só jogando dólar. Dólar, ela chega 2 moedinhas de cobre, 2 moedas de menor valor em circulação. Qual que é a menor moeda que a gente tem em circulação? 5 centavos. Imagina aí que a mulher chegou para ofertar 10 centavos, 2 moedinhas de 5. Colocou lá. Enquanto os irmãos estavam chegando, ó, era na liga assim, ó. 1.000, 2.000, galera, ó. E ela chega lá, ó, 2 moedinhas de 5. Imagina aí essa situação. 2 moedas que, juntando com as grandes quantias dos ricos que está ali ofertando, não acrescenta em nada. Se fosse para aí, galera, tá faltando alguma coisa para inteirar aqui. A oferta da mulher não servia para nada. Não dava nem para... Não contribuía com nada a oferta dela. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente age pensando que a nossa contribuição ela não serve. Tipo assim, o irmão está passando fome. Eu falo, não, mas eu só tenho um recheado. Não, vai servir não. Deixa que alguém vai lá e dá coisas a mais. Não, a gente não entendeu. A gente não entendeu. Ah, mas eu só posso ofertar R$5 por mês na igreja. O que isso pode acrescentar? Não é sobre o que pode acrescentar. É sobre como você está construindo o aspecto generoso da sua adoração. Você acha mesmo que Deus precisa de dinheiro? Deus precisa do nosso dinheiro, gente? Não. Deus precisa do nosso carro, da nossa casa? Não. Deus precisa que a gente adore a Ele? Não. Deus não precisa disso. Mas Ele requer isso. Não porque Ele precise, mas porque Ele requer. Isso não é um aspecto de egocentrismo. Nossa, que Deus egocêntrico. Quer que as coisas aconteçam ali ao redor dele. Não, sabe por quê? Porque quando nós adoramos a Deus, Deus requer que nós adoremos a Ele em alguém. Em algo. Entendeu? Então, o que é que 2 moedas de cobre pode acrescentar? Os caras jogando dólar lá na caixinha lá do gasofilácio. Nada. Economicamente falando, nada. Se precisasse comprar um detergente para o templo, com a contribuição da mulher, não dava. Não dava. Imagina a tesouraria do templo. Isso aqui, mano. Isso aqui eu vou deixar só aqui mesmo. Pode ser que daqui a pouco alguém chegue com mais, a gente vai... Mas do jeito que está aqui, não acrescenta em nada. Mas a grande diferença disso está numa única questão aqui. Os ricos, eles deram a sobra. E a mulher, ela ofertou a vida dela. O que tem mais valor aí? O que sobrava de uns ou o que era a vida daquela pessoa? O que tinha mais valor? Mais uma vez, Deus não quer saber o quanto que você oferta e dizima.
Mano, isso aí, ó. Deus quer saber o quanto que ele é adorado nisso. Mas não é que Deus está montando um banco no céu e o dinheiro está indo para lá, ele está só acumulando. Não, é porque nós, enquanto cristãos, nós administramos isso para o serviço das pessoas. Sabe por que muitas vezes nós temos problema com o dízimo e oferta? Porque nós não conseguimos entender essa dinâmica do reino de Deus. Que nós somente administramos a dignidade das pessoas. É isso, gente. As nossas ofertas, os nossos dízimos, não é para que você se torne alguém apto para receber uma bênção de Deus. Não, é para que alguém que está para além de você receba a bênção de Deus. Eu não oferto para eu receber, eu oferto para que alguém receba. Eu não oferto para que as minhas economias se multipliquem, eu oferto para que alguém que nem tem economia tenha dignidade. Entendeu? Essa é a diferença do texto. Quem melhor ofertou aqui não foi quem deu mais, mas foi quem deu tudo. Quando a gente fala assim, ó, para as pessoas, no Antigo Testamento era 10%, no Novo é tudo. Aí o cara fica louco. Ixi, mas a igreja quer tomar todo o meu dinheiro, meu irmão, tenho que dar tudo, isso é uma loucura. Isso aí como é que fala, hein? Alienação. Isso é alienação, tu é doido, né, mano? Não pode não. Olha a realidade disso aqui. Imagina que os ricos deram 10%, porque era cômodo, porque nem precisava. Era algo que, tipo assim, eu posso comer um hambúrguer com isso daqui, mas eu tenho para comer vários hambúrgueres, então isso daqui eu vou dar. Olha a diferença disso aqui para quem ofertou a própria vida. Sabe por que o Novo Testamento transcende a adoração na oferta? Porque Cristo, como esse meio, como esse intermediador, como esse que apresenta a graça, ele não ofertou 10% da vida dele. Não chegou um momento que ele falou, não, para aí, gente. Já deu. Agora, a partir daqui, eu já sofri bastante aqui. Eu já sofri os 10%, agora parou. Não. Ele ofertou a vida. Cristo, ele ofertou a vida. E essa mulher aqui, ela está ofertando a vida dela. Ela está ofertando tudo que ela tem. O que essa mulher insignificante para toda uma sociedade foi fazer no templo? O que ela foi fazer no templo? Ela foi entregar a sua vida em adoração. Foi isso que ela foi fazer. Ela foi corajosa. Sabe por quê? Porque é provável que ninguém olhou para ela no templo. É provável que ninguém deu a paz do Senhor para ela no templo. É provável que ninguém chamou ela para comer hambúrguer depois do culto. É muito provável. É muito provável que ninguém notou essa mulher no templo. Mas ela saiu da casa dela, sendo mulher, sendo viúva e sendo pobre. Sabe por quê? Porque ela tinha um objetivo. Ela foi entregar a vida dela em adoração. E Jesus, ele observa aquilo, ele chama os discípulos e fala, o que essa mulher depositou ali vale mais do que tudo que os ricos depositaram. Tudo, tudo, tudo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não quer o bolso do ofertante. Não é isso que Deus quer. Deus quer o coração do ofertante. O bolso é só consequência. É só consequência. Uma vez, eu já contei essa história algumas vezes. Eu fui pregar numa igreja, lá em Aquiraz. E lá também funcionava uma base missionária. E aí, a gente dormiu lá, né, eu e a Ciane nessa base e tal. No outro dia de manhã, um dos missionários, o cara que recebeu a gente super bem lá, ele, não, vou levar vocês lá onde pega o ônibus e tal. Aí foi com a gente. E chegou lá, mano, quando a gente ia subir no ônibus, ele colocou a mão no bolso aqui, ó.
puxou 50 centavos. Falou assim, mano, ó, é uma oferta de amor. E eu peguei assim, ó. Eu fiquei igual os irmãos da tesouraria do templo. Eu vou fazer o que com isso aqui? Eu tenho que juntar muitos outros para isso aqui se tornar algo de valor. Mas aquilo me quebrou, porque ele falou assim, isso aqui é tudo que eu tenho. E é uma oferta. E eu sempre falo que aquela foi a maior oferta que eu já recebi na minha vida. Maior oferta que eu já recebi na minha vida. Eu já preguei muita igreja. Eu já preguei em igreja que o pastor chegava de carrão, que eu nunca nem vi na vida. E eu fui maltratado. Eu já preguei em igreja que o pastor ia de bike. E eu fui bem tratado. Vocês estão entendendo o que é adoração? Vocês estão entendendo que oferta não é dinheiro? Não é o quanto que eu devo dar. Não é eu vou dar, mas eu vou orar depois que eu vou dar para pedir para que Deus não deixe me faltar algo. Cara, isso não é oferta. Eu vou ajudar o irmão, mas eu vou ajudar com medo, porque eu não sei se, poxa, eu posso ajudar o irmão e me ferrar. Isso não é oferta. Não é oferta. Você acha que essa mulher, ela deu as únicas 2 moedas que ela tinha, de 5 centavos, colocou lá. Você acha que ela ficou pensando, vixe, e agora, mano? Como é que eu vou viver? Se eu dei tudo que eu tenho, como é que eu vou viver agora? Você acha que ela ficou pensando isso? Não. O histórico dessa mulher, da saída da casa dela para ir para o templo, comprova isso. Não há medo, não há temor. Entendeu? Então a gente vai passear aqui pelo cenário do texto e a gente vai fazer algumas aplicações. Primeira coisa, o reinado de Jesus é incomparavelmente maior do que o reinado de Davi, certo? Por quê? Porque o reinado de Cristo carrega em si valores de eternidade. A realeza de Jesus não é a realeza de Davi. Não é a realeza dos reis do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque essa realeza de Jesus inclui pessoas desprezíveis. Inclui pessoas vulneráveis. Inclui pessoas que não têm nada a oferecer para ninguém. É por isso que eu falo, Jesus ele não nos salva pela nossa conta bancária. Jesus ele não nos salva pelo nosso status social. Não. Se fosse assim, Jesus não ia se encantar com a atitude dessa mulher, que ela não tem nada para oferecer. E além disso, Jesus inclui pessoas pela sua própria vontade. Não é porque ele viu algo de bom. Jesus não viu nada de bom na gente para que a gente fosse salvo. Nunca se iluda. Nossa, como eu sou amado. Você é amado, mas isso diz respeito a Deus. Nossa, que coisa especial, eu sou amado por Deus. Sabe o que tem de especial nisso? Deus é repleto de amor. Tão repleto de amor que ama pessoas que são... que nós, enquanto seres humanos, não temos capacidade de amar. Tem gente que a gente olha e fala assim, esse cara aí, mano, não dá para amar ele. Não dá. Porque ele é terrível. Terrível. Você acha que Deus, ele olha para as pessoas e fala assim, eu vou amar esse daqui porque o Rubinho, porque tá, ó, presença aí. Você acha que Deus, ele faz isso? Não. Não. Então a realeza, o reino de Deus, inclui pessoas que ninguém dá nada por elas. Porque não diz respeito a essas pessoas, diz respeito ao caráter de Deus. O caráter de Deus. Segunda coisa,
Somente os pobres de espírito ouvem os ensinamentos de Jesus. Só quem é pobre de espírito se coloca para ouvir. Jesus ele sempre falava, ouçam. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Porque o que ele tem para falar é algo de vida eterna. Entendeu? Então somente os pobres de espírito ouvem isso. Sabe por quê? Porque há um reconhecimento de miséria da alma. Há um reconhecimento de que, poxa, eu preciso de um Salvador. Tem que ser pobre de espírito para ouvir. Quem não é pobre de espírito fala, não, eu já sei, não precisa falar não. E é engraçado porque Paulo fala assim, não é um peso para mim falar isso sempre. Ele falando lá para os irmãos. Paulo está sempre falando. Ele fala, não, para mim não é o peso. Entendeu? Porque o que ele está falando tem valor. Tem valor. Terceira coisa. Jesus alerta os que o ouvem para terem cuidado com aqueles que pagam de religiosos, né? Mas que eles devoram a casa de pessoas que nada têm. Pessoas que estão em vulnerabilidade, ao invés de servi-los. Jesus manda ter cuidado com esse tipo de pessoa. Quarta coisa. Mesmo Jesus sabendo que o templo será destruído, ele não faz nada em relação às ofertas que estão sendo depositadas. Porque ele está observando a qual Deus aquelas pessoas estão entregando seu coração. Jesus poderia chegar assim e falar, não, gente, peraí. Eu tenho uma revelação aqui profética. E Jesus tinha isso. Esse templo aqui ele vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, pega os seus dinheiros aqui, o de vocês, pega o seu dízimo e dá para o pobre, que nem muitos de nós fazemos, né? Vou dar para a igreja não, vou dar para quem precisa. Ô, irmão, entendeu nada. A igreja é uma gestora, entendeu? Ela faz o intermédio de quem tem para quem precisa. Você está impaciente, você está querendo encurtar o caminho. Você está igual a galera que está construindo um novo Deus aqui, porque não tem paciência de esperar Moisés descer do Monte Sinai. Não, a gente está há muito tempo já sem Deus. Vamos construir um aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Jesus poderia chegar e não, para. Mas não, Jesus para e observa o ofertório. Porque ele quer identificar qual Deus está sendo adorado. A qual Deus aquelas pessoas estão entregando o seu coração. E ele soube. E ele soube identificar. E para finalizar, existe um paradoxo aqui dentro de tudo isso. Porque o reino de Deus não é compatível a esse mundo. Então quem vive para acumular está andando na contramão da eternidade. Quem vive para conquistar está andando no caminho contrário do céu. Entendeu? Talvez você possa estar pensando, ufa, graças a Deus que eu não me encaixo aí, né? Nesse grupo de pessoas que estão vivendo para acumular, né? Mas talvez você se enquadre no tipo de pessoa que se preocupa muito mais em como você vai se sustentar do que em como você vai ser uma ponte de Deus para outras pessoas. E em resumo, você está no mesmo grupo dos que acumulam. Mesmo grupo. O acumulador e aquele que anda ansioso, preocupado no que vai comer, no que vai vestir, eles estão no mesmo grupo. No mesmo grupo. Nós fomos criados para adorar a Deus no outro. Não terás outros deuses diante de mim. Me adorem. Como que a gente pode materializar isso? Deus quer ser adorado no outro. É isso que Deus quer. E o nosso problema é o mesmo de Adão. Idolatria. Nós achamos que temos uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Esse é sempre o nosso problema. Deus nos vocaciona para fazer uma coisa e a gente pensa, não,
isso aqui não vai dar certo. Eu tenho uma ideia melhor. Olha a ilusão da vida. Acharmos que temos uma ideia melhor que a ideia de Deus para a nossa vida. É a maior ilusão que a gente pode ter na vida. E o fim disso é a nossa própria ruína. O fim disso é um arbusto no deserto, vivendo a solidão, vivendo distante de tudo, vivendo sem uma fonte que dá crescimento. O fim é isso. Então Adão, ele perdeu a conexão de proximidade com Deus quando ele se iludiu com a sua própria verdade. Então ele perdeu a conexão, ele foi expulso do lugar que ele tinha conexão direta com Deus. Por quê? Porque ele achou que a ideia dele era melhor que a de Deus. A própria verdade ali. Só que Jesus, gente, ele nos chama para viver uma realidade diferente. O Evangelho nos proporciona viver uma realidade diferente. Por quê? Porque Jesus, ele garante que se nós estivermos olhando para ele com os olhos fixos, a gente vai andar sobre as águas e não vai afundar. Lembra lá? Vem. Aí o cara está olhando, espera aí, a conta de água, Jesus, espera aí. Fundou. Espera aí, Jesus, ó, o aluguel está atrasado. Fundou. Burro afogado. Há uma garantia. Há uma garantia. Jesus, ele nos garante que ele começou uma boa obra. Ele começou uma boa obra. E ele trabalha nessa boa obra todos os dias. Jesus, ele começou uma boa obra em nós. Ele está trabalhando em nós todos os dias. Todos os dias ele trabalha. Jesus também nos garante um pai. E esse pai, ele é a apresentação perfeita da paternidade. A maioria de nós tivemos problemas familiares. A maioria das pessoas. Ah, eu tive problema com meu pai. Ah, meu pai não foi um pai. Ah, minha mãe não sei o quê. Ah, meu irmão não sei o quê. Só que a realidade do Evangelho é que Cristo nos garante um pai. Um exemplo perfeito de paternidade. Um exemplo perfeito. Ele nos garante uma família. Certo? Ele nos garante uma morada confortável junto do Pai. Por isso que o nosso olhar é um olhar para a eternidade. Não olhe para as coisas desse mundo, gente. Isso aqui é passageiro, superficial. Superficial, que só nos iludem. O Evangelho em Cristo nos garante tudo isso, nos livrando do nosso principal inimigo, que somos nós mesmos. Entendeu? Então, diante disso tudo que a gente falou, entenda uma coisa: menos é mais. Menos é mais. O que Deus quer de nós não é o nosso muito, é o nosso completo. Nem que esse completo seja menos. Nem que esse completo seja 2 moedinhas. Entendeu? Essa talvez seja a maior riqueza que aquele templo já viu. A maior oferta que aquele templo já viu. Porque não se trata de valores financeiros. Queria orar. Eu queria que antes disso você tirasse um tempo de oração. Um momento para você ser honesto diante de Deus. Abrir o seu coração para o Senhor. Eu peço que... Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te convença sobre os maus caminhos que nós podemos estar trilhando e que nós estejamos redirecionados a Deus. Faça oração.